2024 foi um ano de diversos acontecimentos no Brasil e no mundo. Ao longo destes 12 meses, a equipe do programa Na Sua Opinião trouxe os assuntos com maior destaque para serem debatidos. Sob o comando de Denis Munhoz, cada tema foi pensado para levar o melhor até você. Afinal, o importante é a sua opinião. E agora você vai acompanhar a nossa retrospectiva 2024. E olha que esse ano de 2024 foi um ano tenso, muitas coisas, muitas mudanças, muitas discussões. E os principais temas, os principais assuntos, os principais convidados que participaram do programa vão elaborar uma síntese daquilo que aconteceu, daquilo que nós discutimos, daquilo que nós procuramos levar a você nesse ano de 2024. Não perca essa retrospectiva de todos os programas, dos principais programas, Na Sua Opinião, de 2024. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, muito obrigado pela sua permissão de poder entrar na sua casa, de poder dividir, compartilhar com você as informações, os temas dos nossos programas, programa Na Sua Opinião. Sempre quarta-feira, 10 da noite, você é o nosso convidado especial. E sempre lembrando, o mais importante é a sua participação, a sua opinião. Você pode deixar seu comentário, a sua opinião, através do nosso canal no YouTube e também através do Instagram. Já está aberto, você pode deixar a sua opinião e participar do programa, porque afinal de contas, o programa é sempre feito pensando em você. Toda quarta-feira para poder bater papo com você, entrar na sua casa e poder contar com você, com a sua audiência, com a sua votação e com a sua participação. O programa é sempre feito pensando em você. Não esqueça, o principal, o importante é a sua opinião, porque o programa é sempre feito pensando em você. E você, qual a sua opinião? E no primeiro trimestre do ano 2024, nós falamos sobre alguns temas, para variar, sempre polêmicos, né? Você lembra, os golpes nos aeroportos, carros elétricos, será que vai dar certo, não vai? Cigarro eletrônico, herança de famosos, né? Aquela briga de herdeiros de quem deixa muito dinheiro, mercado de trabalho, como as mulheres têm reagido ao mercado de trabalho, aumento de casais que optaram por não ter filhos, temas que realmente mexeram com a nossa opinião e com a sociedade. Vamos dar uma olhadinha, veja o que você acha. O início do ano foi marcado por golpes aplicados em aeroportos no período de alta temporada. E o programa Na Sua Opinião se prontificou em alertar os telespectadores. Você tem ciência de crimes que estão sendo cometidos em aeroportos, onde a etiqueta das malas dos passageiros são trocadas para que drogas sejam levadas ao exterior? Sim, eu tenho consciência, até fiquei muito assim afetada pela situação daquelas duas moças que tinham ido viajar e que passaram por essa situação. Eu fiquei muito impressionada. Eu fiquei com muito medo, né? Porque aonde vai a nossa segurança? Como que eles podem cuidar melhor das nossas bagagens? Isso já é uma coisa que a gente sabe que vem há algum tempo, né? Toda vez que alguém vai viajar e quanto maior o destino, mais longe é o destino, maior é a possibilidade da pessoa ter um problema de perder bagagem, né? Que é uma coisa que parece que eles não cuidam realmente. Pesquisas do Ministério do Turismo e empresas especializadas em buscas de passagens na internet mostraram que os voos para as festas de fim de ano tiveram um crescimento entre 11% e 30%. Os golpes aplicados em aeroportos incluíram despachar drogas através das malas de passageiros inocentes, trocando as etiquetas. E hoje nós vamos falar, aproveitando, né, esse mês de janeiro aí, dezembro, muita gente viajou, muita gente ainda vai viajar e as pessoas ficam um pouco preocupadas, né? Além daquela ansiedade da viagem, etc., os acontecimentos, né, os últimos acontecimentos envolvendo bagagens, aeroportos, troca de bagagens, problemas até com Polícia Federal, pessoas que foram presas injustamente. No mês de fevereiro, falamos sobre os temas carros elétricos, cigarros eletrônicos, herança de famosos e planejamento de finanças.
O cigarro eletrônico foi um tema que gerou polêmica. Será que faz mais mal que o cigarro comum? Quais os riscos que este hábito pode trazer? Nós trouxemos médicos especialistas para esclarecer essas dúvidas. Mas o cigarro eletrônico, ele é mesmo essa solução maravilhosa ou não, doutor? Não, definitivamente não, né? Eu acho que assim, a gente vive uma febre, né? Tal qual a gente teve lá nos anos 50, nos anos 60, que teve aquele glamour do tabagismo, né? Então, o tabagismo ele era relacionado à ascensão social, a pessoa se sentir empoderada com cigarro e tudo mais. A gente está vivendo a mesma coisa agora com cigarro eletrônico, né? O importante é salientar que, assim, não existe forma segura para fumar. Seja cigarro comum, seja cigarro eletrônico, seja narguilé, seja cachimbo, seja charuto, cigarro de palha. Não existe forma segura de se fumar. Então, a recomendação que a gente tem, de fato, é não fumar. De acordo com um estudo do IPEC, 360 milhões de pessoas consomem cigarros eletrônicos no mundo todo. No tradicional quadro Povo Fala, ouvimos a opinião das pessoas que passavam na rua sobre este assunto. Na sua opinião, o cigarro eletrônico faz mais mal ou menos mal que o cigarro comum? Para mim o cigarro eletrônico faz mais mal do que um cigarro comum, porque tem muitas pesquisas que veem que o cigarro eletrônico equivale a muitos cigarros comuns, a um maço às vezes, um puff, né, como eles falam. Então eu acredito que faz mais mal do que um cigarro comum. Eu acho que faz mais mal. Acho que é por conta do líquido, porque o cigarro eles fazem com coisas naturais, né? E eu não faço a mínima ideia do que eles colocam no eletrônico. E meio que isso que me assusta um pouquinho também. Eu acho que faz mal, né? Eu procurei ler algumas coisas, vi umas reportagens falando, né? Principalmente os adolescentes que estão usando muito. E na minha opinião é que faz muito mal. Mais que o comum. Porque é uma coisa que é importada, né? Tem um líquido, alguma coisa lá dentro que a gente não sabe, não é testado. Então eu acho que faz mal por conta disso. Familiares de famosos brigando por herança também foi um tema debatido por especialistas na área aqui no nosso programa. Casos como o de Zagallo e do Gugu deram palco para o nosso bate-papo. Na sua opinião, o falecido tem que dividir a herança em partes iguais entre os filhos e a esposa no testamento ou ele pode dividir da maneira que ele quiser? Da maneira que ele quiser, de preferência só para a esposa. Acredito ainda que entre filhos e esposas. Esposa, uma só, pelo amor de Deus. Bom, eu acho que a pessoa tem que deixar para quem ela quer. Até porque tem família que, de repente, ela não se dá bem, vai deixar, então, para uma pessoa que ela nunca se deu bem, que não tem contato. Então, eu acho que ela tem que deixar para quem ela quiser. Eu acho que tem que ter uma liberdade plena para você destinar os seus bens a qualquer pessoa, a uma instituição, porque muitas vezes os filhos não merecem nada, né? Às vezes largaram o pai, largaram a mãe, não deram o devido aconchego a eles, ou seja, ia fazer aquilo que os pais fizeram para eles quando era criança. Mas quando eles estão já velhinhos, já numa condição, não fazem nada. Então, eu acho que devia ser pleno o destino dos bens em inventário e em transmissão de bens. O mês de março foi marcado principalmente por ser o mês da mulher. E o programa, na sua opinião, trouxe ao público um debate sobre a importância da mulher no mercado de trabalho e na liderança de grandes empresas. A matéria-tema trouxe um dado importante. De acordo com o Panorama Mulheres 2023, estudo feito com o INSPER, a participação feminina na presidência das empresas e outros cargos de liderança no Brasil cresceu de 2019 a 2022. As mulheres passaram de 13% a 17% dos CEOs no país. Kelly, uma das indagações que se faz muito, isso teve até na disputa presidencial agora, nessa última no Brasil, se abordou isso daí, né, sobre diferença de salário, que a legislação proíbe. Mas como que isso funciona? Ainda existe no Brasil isso daí, Kelly?
Existe, infelizmente, né? E felizmente muitas empresas estão mudando. Então, hoje a gente já pode ver empresas multinacionais aqui, até empresas nacionais, que não usam mais esse tipo de estratégia para remunerar a mulher com um salário inferior. Mas ainda existe e é a maioria, infelizmente. O aumento de casais que optam por não ter filhos também foi destaque neste mês. Alguns dos motivos pelos quais isso acontece, como mostramos, foi busca por maior liberdade para viajar, se dedicar às carreiras ou por estarem preocupados com a estabilidade financeira. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, aumentou também o número de casais que optam por ter um animal de estimação. E no segundo trimestre continuamos abordando temas polêmicos e falamos também sobre o que vem acontecendo com as universidades federais brasileiras, principalmente as universidades que nós pagamos os impostos. Elon Musk e Alexandre de Moraes, lembra aquela briga lá envolvendo o X, que depois até saiu do ar do Brasil, voltou? Segurança pública, quais os efeitos, né? O que se pode fazer para melhorar? A catástrofe do Rio Grande do Sul, as enchentes, né? O cão Joca, tadinho, né? Morreu naquele voo da Gol. Banheiros unissex, deu tanta polêmica, você é contra ou a favor? E a anulação da condenação de José Dirceu e o veto do presidente Lula às saidinhas. Em abril, os temas que se destacaram foram: o que está acontecendo com as universidades brasileiras? Elon Musk versus Alexandre de Moraes. E autismo, entendendo este universo. Na sua opinião, existe doutrinação nas escolas e faculdades brasileiras? Certeza que sim. Porque eu vejo uma galera, assim, muito enviesada, seja para direita, esquerda, politicamente, e também a questão de religião. Então, assim, tem uma turma muito enviesada ali, sem abertura para conversa com o outro lado, digamos assim. Não. Eu acredito que o que existe é indícios de princípios, mas a doutrina vai de cada um. Olha, é um tema bastante complexo, né? Eu acho que existe, mas depende muito de quem está na diretoria, de quem está olhando cada instituição. Acho que cada um vai acabar seguindo para um caminho que tenha mais preferência. Enfim, acho que como é todo negócio, né? Acho que tem sim, mas acho que antigamente ficava um pouco mais... não estava tanto em pauta essa conversa. Sim. Primeiro que a gente já vê, né? A gente tem Universidade Católica, Universidade Metodista, a gente tem várias diferenças, né, de universidades nesse tema. E eu acho que cada uma ali vai tentar colocar na cabeça dos alunos o que quer levar para o mundo. Então, não tem como você fugir e todos terem o mesmo protocolo ali dentro da educação. Então, eu acredito que sim. Sempre existiu, mas ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não uma ideologia para o lado da esquerda, e sim uma ideologia da direita, que é o status quo, que é basicamente fazer as pessoas acordarem cedo, trabalharem e etc. Ou seja, para manter o que existe hoje no sistema capitalista. Então, isso já está tão normalizado na sociedade que a maioria das pessoas não enxergam isso como ideologia e nem como doutrinação. Quem tem razão, Elon Musk ou Alexandre de Moraes? E você, sabe o que é o autismo? Esses foram alguns questionamentos levantados no programa Na Sua Opinião. E, Luciana, parece que hoje em dia as pessoas tratam com uma abertura muito maior, com uma naturalidade muito maior sobre isso. Até aproveitando da Vanessa, eu queria também levantar um outro tópico para você, Luciana. Como é que a pessoa descobre assim tão tarde? Porque existia um mito, né, que não, nasceu autista é totalmente diferente. Isso acabou, né? Porque tem gente que descobre com 20, 30, 50 anos. Como isso acontece? Olha, Dr. Denis, as informações sobre o autismo, elas são mutáveis. A ciência, ela se modifica, né? A ciência, ela não é algo que fica congelada na história, né? A empresa que mais faz essa avaliação genética no Brasil, relacionada ao autismo, se chama Tismo. Eles têm um dado que em torno de 81% das pessoas autistas têm essa carga hereditária de origem genética. Então, a pessoa recebe o diagnóstico do próprio filho, aí começa a ver também características em si mesmo, conforme vai estudando para ajudar o filho,
conforme vai obtendo informações e se autodiagnostica. Começamos o mês de maio falando sobre segurança pública. De acordo com uma pesquisa realizada pelo IPEC, o governo Lula tem avaliação negativa em 7 das 8 áreas questionadas pelo instituto que substituiu o IBOPE. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber o porquê as pessoas acham que aumentou a violência. Na sua opinião, a que se deve o aumento da violência? São vários fatores, né? Uma grande questão é o problema da impunidade, né? Não adianta nada, a polícia prende, a justiça solta, né? Então a gente tem uma baixa adesão às leis. E depois você tem a questão da saidinha temporária, todas as questões que vai gerando mais impunidade. E a consequência é o que nós temos hoje. Acho que o que não faltam são leis. A grande dificuldade é fazê-las cumprir. Pobreza, com certeza. Porque as pessoas que não têm condições de ter o mínimo, né, que é um grande índice de miséria, né, isso incentiva também ao crime, à violência, enfim, falta de oportunidades. Acho que basicamente é isso. Acredito que a falta de educação. As pessoas têm se preocupado cada vez menos em se informar, estudar, tentar entender como é que a vida funciona. Então acho que isso se resume muito à violência. Este mês foi marcado por uma tragédia inestimável no Rio Grande do Sul. As chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul deixaram centenas de pessoas e animais mortos, desaparecidos e desabrigados. Outros assuntos que o nosso programa trouxe à tona em maio foram: o que aconteceu com o cão Joca? E sobre banheiros unissex, você é contra ou a favor? Na sua opinião, os banheiros unissex, eles são seguros para as crianças e para as mulheres? Na minha opinião, não. Primeiro pela situação que as pessoas vivem hoje, né? Então, assim, o desrespeito está muito grande. E principalmente você tem muito medo por causa das crianças. Eu tenho filho, então eu morro de medo em deixar ele sozinho, porque a gente não sabe a maldade que as pessoas estão tendo hoje. Eu acho que sim. Eu acho indiferente. Melhor, indiferente. Não acho. Porque se já tem a diferença do feminino para o masculino, a gente já não se sente totalmente segura, porque em algum momento pode ter alguém lá dentro. Imagine se for liberado. Não acho que seja seguro. Eu acho que ainda não é um momento ideal para a cultura brasileira, né? Nos tempos que nós vivemos de discussões entre esse tipo de política, inclusive, né? De inclusão ou sexualidade nas escolas, eu acho que ainda não é um momento cultural ideal para que isso aconteça. E na sua opinião, os banheiros unissex são seguros para mulheres e crianças? Junho chegou com debates polêmicos, a anulação da condenação de José Dirceu e o veto das saidinhas. E no segundo semestre também abordamos alguns temas polêmicos, você vai recordar de alguns. Mas lembrando, o luto. Como a gente lida com o luto? É muito difícil. A MP da Bíblia, a regularização dos cassinos e jogos de azar, o atentado contra o candidato e agora eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E as eleições na Venezuela, hein? Você acreditou naqueles resultados que aconteceram? A saúde mental da população, as eleições nos Estados Unidos, a tecnologia para se engravidar, e imigração também aqui nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho você vai acompanhar a nossa retrospectiva de 2024 com esses e demais temas. Dê uma olhadinha. Doutor, como funciona hoje? O que é a lei da saidinha? Como ela funciona? Quem tem direito? Quem não tem? Como ela está agora? Independente dessas modificações aí que ainda estão sendo tratadas, né? Bom, vamos lá. É como estava, né? Porque ela já foi promulgada com o veto do presidente e logo em seguida o veto foi derrubado e já está valendo como lei aprovada e promulgada. A lei da saidinha, conhecida, né, como lei da saidinha, ela é a lei número 14.843 de 2024, mas como é que era? Como funcionava? Os condenados que cumpriam pena no regime semiaberto, ou seja, ou aqueles que estão vindo do regime fechado, que é totalmente preso,
para o regime semiaberto ou aqueles que foram condenados direto à pena do regime semiaberto. Eles tinham o direito de algumas saídas temporárias para visita à família, frequência em curso supletivo ou algum curso profissionalizante e também participação em atividades que a ideia era concorrer para o retorno ao convívio social, ou seja, para a ressocialização desse preso. Luto, MP da Bíblia, adoção versus compras de animais e a regularização dos cassinos e jogos de azar foram os assuntos que o programa, na sua opinião, levou até você no mês de julho. Como funcionam hoje esses jogos de azar com essa nova regulamentação? O que está permitido, como vai funcionar, como não vai? Por favor, doutor. Bom, Denis, primeiro que nós temos aí só um PL, um projeto de lei, que foi aprovado apenas na Comissão de Constituição e Justiça. Então, o que a gente pode pensar de um projeto ser contra ou a favor a liberação do jogo no Brasil? Muitas pessoas que são contra falam, não, mas o povo brasileiro não gosta de jogo, não gosta de... Não, eu acho que é totalmente ao contrário. O jogo está enraizado na população brasileira. No mês de agosto, o ex-presidente Donald Trump sofreu um atentado. Na sua opinião, esse atentado pode ajudar ou atrapalhar a candidatura de Trump? Mas hoje nós vamos dar um destaque um pouco maior a esse atentado que o ex-presidente Donald Trump sofreu e nós queremos saber a sua opinião. Esse atentado pode ajudar ou atrapalhar a candidatura de Donald Trump? Muita gente acha que teve uma divulgação muito grande, mídia, repercussão, aquele sentimento de união e que isso vai ajudar a candidatura de Donald Trump. Nós estamos a menos de 100 dias das eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. É no próximo dia 5 de novembro. E outras pessoas acham que não, acham que esse atentado pode prejudicar a candidatura de Donald Trump. Mas nós queremos saber a sua opinião. Na sua opinião, o atentado contra o ex-presidente Donald Trump vai ajudar ele a ser reeleito? Com certeza. Eu acho que não. Acho que sim. De certa maneira, não. Imagino que sim. Olha, na minha opinião, tomara que não, né? Eu acho que, na verdade, os Estados Unidos está cansado mesmo de passar por isso. Para eles, essa violência meio faz parte. Para a gente seria mais aterrorizante, mas para eles acontece direto. Toda semana tem um atentado. Eu acho que não é isso que vai mudar a percepção, inclusive, de quem ele é. Aconteceria se ele fosse internado, se ele tivesse criado um drama em torno disso. É possível que sim, mas do ponto de vista eleitoral, não acredito muito, não. Porque não é um presidente assim muito bom, no meu ponto de vista de ver. Tomara que não. Mas você acha que vai? Não vai. Assim como aqui no Brasil ajudou o nosso ex-presidente, acho que lá também vão se comover para que seja reeleito, né? Acho que vai ter essa comoção, sim. Porque, infelizmente, o ser humano é assim, né? Ele usa de algo fatídico para se promover. Eu acho que independente se for Estados Unidos ou Brasil, isso é algo que vai ajudar com certeza ele. O atentado fez com que gerasse uma comoção muito grande em toda a comunidade americana, né? Isso com certeza deve contribuir para a reeleição dele. A rejeição que foi criada em cima do Trump, eles afastaram Bernie Sanders, que era da esquerda do Partido Democrata, porque nenhum republicano votaria nele, em hipótese nenhuma, que ele é socialista assumido. E encerraram a discussão apresentando Biden, né, o bonzinho, um cara de centro, que foi do Obama, que eventualmente algum republicano até poderia votar nele pelas atitudes do Trump que estavam naqueles últimos meses, aquela confusão. E aí deram o chamado chapéu no republicano. Tanto é que ele ganhou com voto de republicano. É mais ou menos isso, Leandro? Você sabe, Denis, que o Maquiavel, ele fala na política como um conceito essencial, ele fala em virtude e fortuna, né? Ou seja, em habilidade e sorte. E o Trump, evidente, ele não teve muita sorte. Isso aí faz parte, você tem que lidar, né? Há fatos, acontecimentos que você não controla. Então, acho que, primeiro, a pandemia. Segundo, a morte e assassinato do Floyd marcaram muito a campanha
em que Biden foi eleito. Então, houve eventualmente, acho que, alguma habilidade dos democratas para explorar essas agendas, mas eu te diria mais que o Trump perdeu a eleição afetado justamente pelos acontecimentos. A confiabilidade dos resultados das eleições na Venezuela, a saúde mental e o que pode ou não pode nas eleições dos Estados Unidos também foram temas trazidos à tona no nosso encontro de fim de noite. Como nós podemos tentar amenizar isso? Como a gente pode ajudar dentro das nossas limitações? Porque realmente parece que é uma pandemia que se avizinha aí. Primeira coisa é a gente olhar num ponto de vista macro. A gente percebe que os governos e as autoridades, eles estão focados em tratar o problema e não prevenir o problema. E o foco nosso aqui é a gente entender que é necessário que haja uma prevenção. Só que uma das coisas que acontece nesse caso é a falta de informação. A falta de informação leva à ignorância. E quando nós não sabemos contra o que nós estamos lutando, com o que nós estamos lidando, fica quase que impossível as pessoas conseguirem encontrar uma solução plausível. Hoje, atuando como terapeuta, eu tenho percebido que isso tem sido um paradigma que tem sido quebrado. Setembro deu palco para debatermos sobre o avanço da tecnologia para quem quer engravidar. Hoje em dia, se consegue, através da fertilização, escolher sexo e até a cor do olho do bebê. É verdade isso? A gente não pode levar isso a ferro e fogo. O doutor está aqui para me ajudar. Quando faz a biópsia embrionária, e para que faz? A biópsia embrionária a gente faz para avaliar a doença, tá? Então, a gente tira fragmentos do embrião para poder avaliar o cariótipo desse embrião, né? Quando a gente fala de olhos, são genes, né? É muito específico. Então, a gente não pode usar isso de maneira alguma. Até o Conselho Federal de Medicina ele proíbe a seleção de sexo, a Constituição Federal também. E a gente acaba fazendo a biópsia justamente para avaliar se essa paciente tem ou não doença cromossômica, né? A gente tem o síndrome de Down, o síndrome de Edwards, de Patau, e algumas ligadas ao sexo, como a monossomia do X, que é o Turner. Nessas avaliações, evidentemente, a gente acaba sabendo o sexo do embrião, antes mesmo de implantar esse embrião. O conselho ele não pede para a gente não fazer a seleção do sexo, mas evidentemente a paciente vai acabar escolhendo o sexo porque ela vê o resultado dessa biópsia. Então ela acaba escolhendo indiretamente esse sexo. Imigração e as eleições americanas pós-debate e atentado contra Trump. Desde o atentado, tem muita coisa ainda que está mal explicada, né, nesse atentado. Muito. E a repercussão, pesquisas, etc. O que você acha que pode acontecer? Tem vários pontos aí que você falou. Inicialmente, o após-atentado em relação à organização e o Secret Service, a segurança dele, está muito confusa e tem muita desinformação. Haja visto hoje que, segundo o diretor Wray do FBI, 700 investigadores estão investigando esse caso e estão vindo coisas à tona que realmente são muito questionáveis e o pessoal envolvido com conspiração então estão super aquecidos, né? Mas tem que aguardar. Em outubro, segurança aérea, jogos de apostas e a saúde pública e a menopausa e andropausa foram os temas discutidos com profissionais especialistas nas áreas. O que vem acontecendo basicamente na aviação comercial mundial, e é um trabalho que já está sendo feito no Brasil há alguns anos, as características de treinamento dos pilotos hoje estão muito mais voltadas para os fatores humanos. Explicando, em décadas passadas, nós podíamos dizer que a máquina representava a maior parte dos acidentes em relação à participação. Isso como as máquinas foram melhorando
as características dos equipamentos, dos aviões foram melhorando, os computadores de bordo foram ficando melhores, as máquinas ficaram extremamente confiáveis e sobressaíram os fatores humanos. E a aviação já de alguns anos entendeu dessa forma. Então o treinamento hoje de um piloto comercial é voltado basicamente para os fatores humanos. Quando nós olhamos para as estatísticas que a Sandra mencionou, de julgamento, de características, de fatores contribuintes para um acidente, nós podemos verificar que o fator humano está presente na maioria dos casos. Então, o treinamento hoje da aviação comercial está focado em fatores humanos. Se o treinamento, vamos dizer assim, tradicional, que era bom, a história demonstra que era bom, era eficiente, era eficaz, o treinamento sempre pode ser melhorado e é o que nós estamos fazendo agora. Nós, Aviação Mundial, nós estamos nos debruçando mais sobre as características, sobre as chamadas soft skills, as no-techs, as competências não técnicas, que pegam assim, muito melhor do que treinar o piloto, treinar a manobra no simulador, nós treinamos o piloto fazendo uma manobra. A gente treina as características do piloto, não ele exercitando exatamente aquela pane, ele sabendo trabalhar em qualquer situação. Então, é um treinamento avançado que as empresas vêm aplicando, e eu vejo isso como uma grande mudança das últimas décadas. Isso não me faz melhor, mas eu estou na aviação há várias décadas. Eu vejo essa mudança para o treinamento por competência como uma das melhores ferramentas que já Com a chegada de novembro, sono e insônia, mercado de trabalho para pilotos e segurança de voos, a vitória de Trump e pessoas desaparecidas foram debatidos com os especialistas das áreas. E hoje nós vamos falar sobre um tema que infelizmente veio à tona devido a alguns acidentes, alguns procedimentos aí que infelizmente acabaram causando a morte de algumas pessoas. Nós vamos falar sobre segurança, procedimentos de segurança em voos nacionais, internacionais, domésticos, executivos ou não. Hoje em dia, a evolução da tecnologia, da inteligência artificial, da formação dos pilotos tem mudado muito rapidamente. Muitas pessoas acham que essa mudança é benéfica, que vai melhorar a segurança dos voos. Outras pessoas acham que não, que essas mudanças estão sendo implementadas com muita rapidez, muitas mudanças ao mesmo tempo e falta de preparo dos pilotos e de quem pretende exercer a função do piloto para se adequar a essas funções. Tecnologia que vem avançando muito rapidamente em todos os setores e principalmente na aviação, ela está sendo bem absorvida pelos profissionais? Olha, na minha opinião, eu acredito que sim. Ultimamente a gente vê novos tipos de aviões, então você vê a cada 10 anos sempre lança alguma coisa nova, materiais novos, tecnologia nova, sempre um monte de coisa mais nova. Obviamente, da forma que você falou, quanto mais velho o avião, é mais testado. Não que ele seja mais testado, mas ele é mais usado, então você se sente mais confiante, né? É natural você, quando ele é muito usado, você já se sente, pô, já voou tanto, já passou por tanta coisa, então vou me sentir mais seguro do que uma coisa nova, acabou de chegar no mercado, o pessoal ainda está estudando como funciona. Mas, assim, eu acredito que conforme a tecnologia vem, ela sempre vem para melhorar, ela sempre vem para ajudar na diminuição da carga de trabalho do piloto, de ele ter mais informações durante o voo de tudo que está acontecendo. Então, assim, a tecnologia ela vem só na intenção de melhorar. Às vezes, uma vez ou outra, você acaba tendo um problema que rapidamente ele
ele é resolvido. Mas a intenção da tecnologia na aviação é só melhorar, e eu acho que quanto mais novo o avião, em tese, melhor. Tem uma visão semelhante à do Joseph, né, no aspecto de que a tecnologia, sem dúvidas, trouxe inovações excelentes para a aviação, né, desde sempre. Agora, sem dúvidas, o ponto que você comentou, o aspecto de estatístico, né, de você ter um avião voando por bastante tempo, você tem um histórico enorme, né, de vários operadores, né, e se você vê as fabricantes, elas buscam isso muito com os operadores, né, dados, né, das operações e essa interação constante, porque na prática as fábricas elas colocam os aviões em voo com umas certificações extensivas assim de testes, né, de grande escala, engenharia por trás da fabricação de avião é algo fenomenal, diria que uma das coisas mais complexas do mundo, eu acredito, né? Mas quem usa realmente na prática são as companhias, né? Então essa visão de um avião que já voa bastante, tem uma quantidade de modelos em voo, sempre dá uma sensação de, ou seja, problemas já foram, a maioria dos problemas já foram resolvidos, né, ao longo da história dele, né? Os aviões novos tendem a ter alguns problemas que vão surgindo, mas na maioria das vezes são problemas mínimos e são resolvíveis assim. No mês de dezembro, o programa, na sua opinião, encerrou o ano falando sobre a tão debatida escala 6x1. O efeito das redes sociais na saúde mental e o aumento no número de cristãos que apostam online. E dentre os temas importantes, polêmicos que nós discutimos aqui nesse ano 2024, nós temos a escala 6x1. O que você achou disso daí, dessa modificação que foi proposta pelo nosso legislador? Vamos falar também dos efeitos das redes sociais na saúde mental. Cada vez aumentando mais o tempo que se fica em frente ao computador, ao smartphone. Será que isso é prejudicial à saúde, à sociedade? E também vamos falar sobre o aumento incrível do número de cristãos que têm aderido a jogos de azar, a jogos de aposta. A CLT vai acabar? Será que... porque os movimentos sindicais são muito fortes no Brasil, né? Inclusive com os deputados, etc. Mas o senhor acha que termina o quê? Nesse aspecto do protecionismo, vai ser uma negociação como aqui nos Estados Unidos? Você negocia com a empresa o teu contrato de trabalho? Eu acho isso. Eu acho que nós estamos caminhando para isso. Porque, veja, eu falo, a partir das decisões que o STF tem tomado, é o caminho para isso, né? Então, assim, eu se pudesse hoje, eu trocaria meu emprego de CLT com a faculdade por um emprego de PJ. É que a faculdade não quer, né? Porque essa CLT só me atrapalha. A pergunta que não se cala, né? De pais, de responsáveis, de todas as pessoas, né? Que hoje sentem direto ou diretamente esse problema Problema não, né? Mas essa influência da rede social na nossa sociedade. Muitas vezes, como tudo na vida, né? Tem o aspecto bom e o aspecto ruim. Sabendo usar é bom, né? O excesso é ruim em qualquer área da nossa vida, da sociedade. Mas o que a gente tem notado com o passar dos anos é que principalmente essa geração de 30 anos para baixo tem utilizado cada vez mais as redes sociais para trabalhar, para estudar, para se comunicar, para interagir. E o que eu sinto, aqui eu vou falar como leigo, né? Eu tenho uma filha que tem menos de 30 anos, então ela se enquadra nesse aspecto. Às vezes a gente nota que até a interação com os amigos, com as pessoas mais próximas, fica um pouco mais difícil, porque é tudo pela rede social. É uma impressão minha ou realmente é o que está acontecendo, doutora? É realmente o que está acontecendo. Eu vou tentar explicar um pouquinho. A gente começou ali, o digital mesmo, vir com tudo, a internet, a partir da geração Z, a partir dos anos 2000. As crianças passaram a desenvolver habilidades já direto nas telas, né, no digital. E a geração alfa, que chegou depois de 2010, então, nem se fale, aprende a lidar melhor com o celular antes mesmo de tirar fraldas, muitas vezes. Então, de fato,
as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande e aumentou absurdamente isso eu diria que de 20 e poucos anos para cá. Então, o aumento de evangélicos e de católicos, e até no meio evangélico, maior ainda. O senhor acha que se deve a que isso? Doutor Denis, de fato é uma questão que preocupa, porque o que nós observamos nesse quesito aí de um percentual de evangélicos superior ao de católicos investindo em jogo de azar, isso demonstra em um primeiro momento uma afronta aos princípios bíblicos. Por quê? À luz da própria Escritura, quando nós vamos tomar alguns textos, por exemplo, Provérbios 13, 11, vai tratar da questão da riqueza adquirida de forma desonesta. Tá? Nós vamos encontrar outros textos, a Bíblia tratando da importância realmente da pessoa confiar em um Deus que provê todas as coisas. Então, em um primeiro momento, aí, na verdade, uma afronta ao preceito bíblico, para outros, desconhecimento da palavra de Deus, no caso dos evangélicos, porque se estivesse atento à Escritura Sagrada, não faria um investimento no jogo de azar. Até porque o jogo de azar, a origem do jogo de azar, aqui uma ligeira retrospectiva, nós vamos encontrar o jogo de azar já sendo utilizado 3.000 a.C. pelos egípcios. Com o passar do tempo, ele vai passando por alguns aperfeiçoamentos, chega à Grécia, os jogos ali, os gregos disputavam e sempre estava associado com divindades, a questão dos jogos de azar. Varam avante, depois a Inglaterra, a França melhora agora já na disputa em relação a corridas de cavalos e etc., até chegar ao estágio que nós temos hoje. Tá? E uma condição bem aperfeiçoada e que facilita a vida das pessoas. Então, uma das coisas que, como eu já disse aqui, que é de fato razão para este crescimento dos evangélicos apostando, é uma demonstração de falta de confiança no Senhor e na sua palavra. Então, isso sem dúvida motiva eles buscarem um ganho fácil, sem que haja o esforço, sem que haja dedicação, sem que, de fato, haja aí uma aplicação de si em prol do proveito do seu trabalho. Então, eu encontro aqui uma maneira mais fácil e vou, então, aventurar. E aí começa, a partir daí, as pessoas se distanciar da palavra de Deus e buscar meios, vamos dizer, alternativos para adquirir recurso, quando, na verdade, só vai piorando cada vez mais a situação econômica dessas pessoas. Nós temos um VT com o bispo Jorge Pinheiro, que é o nosso líder aqui no Brasil, e ele vai dar sua opinião sobre o jogo de azar. É pecado, sim ou não? Pode rodar, por favor. Muito obrigado, bispo Jorge. Prazer em ter o senhor aqui conosco. Doutor Denis, o prazer é todo nosso. Que Deus o abençoe e a todos que acompanham aí o programa na sua opinião, né? Qual é a opinião das pessoas? As pessoas vão dando aí os seus palpites sobre um assunto e o outro, e esse assunto é bem interessante, né? Jogo de azar é pecado ou não? Bom, a minha opinião se baseia na Bíblia, como não poderia deixar de ser, né? E muitos cristãos, crentes, mas será que eu não posso fazer uma fezinha, apostar? Mas olha, se eu ganhar eu vou dar o dízimo, hein? Vou dar uma oferta boa para a igreja. Pois é. Mas vamos ver aqui no início de tudo, onde as coisas começaram a dar errado. Lá no Jardim do Éden. A mulher foi lá, comeu do fruto, deu para o Adão, ele comeu também. E aí o que aconteceu? Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 17, na metade dele diz assim, ó. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de sua vida. Deus não quer que você obtenha recursos, dinheiro, a não ser o quê? Trabalhando. Primeiro que essa é a maldição que pesa sobre todos nós. Teremos que trabalhar. Ponto. Deus não revogou isso. E é trabalhando que eu vou ter dinheiro, é trabalhando que eu vou ter recursos. E não apostando, jogando. Isso cria um vício, cria um laço completamente. É o laço do passarinheiro, na verdade. E se fosse coisa boa, as pessoas não estavam lutando para sair dela. Tá?
as pessoas não ficariam endividadas, não jogariam fora o seu dinheiro, o seu salário. Quantos casamentos estão sendo arruinados aí? Porque alguém, o marido ou a esposa, aposta, perde tudo. Aí chega em casa, cadê o dinheiro? Não tem, perdi tudo nas apostas. E é aquele velho ditado, a casa sempre ganha. Quem lucra com isso? Os donos do jogo. Quem são os perdedores? Os que jogam. Você vai sempre perder. E é um dinheiro, gente, amaldiçoado, que vem do sofrimento, do sacrifício, sabe? Do fracasso, das desilusões de muitas pessoas. Então, respondendo a essa pergunta, doutor Denis, é pecado sim, porque está desobedecendo os mandamentos de Deus. Está fora da diretriz de Deus. E a você, meu amigo, minha amiga, que nos honrou com a sua audiência, com a sua participação nesse ano de 2024, eu quero te agradecer muito e lembrar, nosso compromisso é sempre com você. Nós procuramos levar opiniões, pessoas especialistas nos assuntos, nesse ano de 2024, que foi realmente um ano de muitas mudanças, para você poder decidir a sua opinião, o que você pensa sobre isso. Foi um prazer enorme estar com você, com a sua família, toda quarta-feira, às 10 da noite, e eu tenho certeza que, querendo Deus, em 2025 estaremos novamente juntos com você, aqui, com o programa Na Sua Opinião. Toda quarta-feira, 10 da noite. Que Deus abençoe e muito obrigado.